Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro, da área de Línguas Indígenas da USP, e esta é a segunda parte da nossa lição 14 do Método Moderno de Tupi Antigo. Lição essa que se chama Ibirapitanga. Convido vocês então a lerem comigo a lição. Vejam lá a partir de onde está escrito: um índio vê os franceses e cumprimenta um deles. Então o índio pergunta para o francês assim: Ereiupe, vieste? E o francês responde: Pa, ayur, sim, eu vim. Vejam que em vez de lhe perguntar Ereiuripe, ele sintetizou, falou Ereiupe. Isso acontecia então com frequência, é bastante comum. Vejam em seguida: Marangotipeque Igaruçuçoune, em direção a que lugar aqueles navios irão? Vejam então aqui o uso do circunstancial. Por quê? Antes do sujeito da oração, nós usamos uma interrogação, né, que expressa lugar. Em direção a que lugar? Em direção ao que aqueles navios irão, certo? Continuando. Oirã carioca coti oressoune. Olá, vejam agora a palavra oirã. Oirã expressa tempo, é um advérbio de tempo, né? Significa amanhã. Então, amanhã, rumo à aldeia da Carioca, nós iremos. Oressoune. Vejam como nós estamos usando a primeira pessoa do plural, não é obrigatório o uso do circunstancial. Poderíamos usar também Oirã, Carioca, Coti, Orossone, certo? Não é obrigatório o uso do circunstancial nesse caso. Por quê? Porque a primeira pessoa do plural, do singular, certo? O circunstancial não precisa ser usado. Ele é obrigatório, como falei para vocês, na terceira pessoa. Vejam agora a frase seguinte: Coir ore ibirapitanga potari. Agora nós queremos pau-brasil. Vejam aí. Coir expressa tempo, né? Agora. Então nós usamos um advérbio antes do sujeito. Então isso leva o verbo para a forma circunstancial, tá bem? Então, que também não precisaria ser usada aqui, porque nós temos a primeira pessoa do plural. Vejam então a frase seguinte: Oroipotar pe'en ibirapitanga meenga oreve. Vejam então que está escrito aqui literalmente: queremos vocês, pau-brasil, darem a nós. O verbo que estaria na oração subordinada em português, né? Em tupi, ele fica um verdadeiro substantivo. Então, literalmente, nós queremos dizer assim em tupi: quero que você vá. Eu vou dizer em tupi: quero teu ir, ou quero tua ida. Aipotar inde só. Então, já foi explicado isso na lição 8. Vejam então aí embaixo: Asenoi cheirune. Chamarei meus companheiros. Muito bem, aqui não há novidades gramaticais. O índio conversa com seus companheiros. Ibirapitanga potá, maíra iepotari. Querendo o pau-brasil, os franceses chegaram. Vejam que nós usamos aí, no início, uma sentença que expressa causa. Querendo o pau-brasil. Por que querem pau-brasil? Não é? Então,
a oração principal, que tem por sujeito Maíra, vai ter o verbo no circunstancial. Por quê? Porque foi expressa uma causa antes do sujeito da oração principal, né? Querendo pau-brasil, quer dizer, porque eles querem pau-brasil, os franceses chegaram, porque querem, né? Então aí é a expressão de uma causa, uma adjunta adverbial de causa, ou uma oração subordinada, né? Poderia ser considerado assim, causativa, né? Adverbial causativa. Vejam em seguida. Coir ore Ibirapitanga potari. Agora nós queremos pau-brasil. E Maíra e cheve, disseram meus franceses. Vejam então uma coisa muito importante que está explicada aqui na nossa lição. É o chamado discurso direto. Em Tupi Antigo não existe discurso indireto. O que é discurso direto e discurso indireto? Vejam só o exemplo que eu vou dar. Meu pai disse que vai ficar hoje aqui. Eu estou contando o que alguém me disse, mas de uma forma indireta. Quais foram as palavras exatamente? Quais foram as palavras do meu pai? Eu vou ficar hoje aqui. Essas foram as palavras dele, não é? Meu pai disse. É assim então que o Tupi vai expressar o que outra pessoa disse, diretamente, sem que reelaboremos aquilo que a pessoa disse. Quando eu reelaboro o que a pessoa disse, meu pai disse que vai ficar hoje aqui. Nós temos o discurso indireto. Agora, quando nós temos, meu pai disse, eu vou ficar hoje aqui. Aí nós temos o discurso direto. Entenderam? Em Tupi Antigo não existe discurso indireto. É sempre direto. Então nós precisamos agora ver como é que é o verbo dizer. Porque ele vai ser usado, e muito usado, né, com o discurso direto. Vejam lá então o verbo dizer. Como é que ele se conjuga? Digo, ere, dizes, e diz, ele diz, né? Oro, dizemos, ya, dizemos, inclusivo, peie, vós dizeis, vocês dizem, e eles dizem, certo? Esse verbo aí é um verbo que tem algumas características especiais. Ele não vai admitir objeto incorporado nele, certo? Apesar dele ser transitivo, ele não admite objeto incorporado nele. Primeira coisa. Segunda coisa, então, ele é diferente do verbo nheng. Nheng quer dizer falar. E quando nós usamos nheng, nós não vamos expressar o objeto. Eu falei a você. Ele falou bonito, mas não posso dizer o que ele falou, certo? O verbo que vai fazer isso é o verbo é o verbo dizer. Quando ele for usado, nós vamos usar então, nós vamos expressar aquilo que foi dito de forma literal, tá bem? Sem reelaborarmos o discurso. Então, esse verbo aí, ele difere do verbo nheng por isso, porque ele é transitivo. E o nheng, não. O nheng nós não vamos expressar o objeto. Vejam como é que ele fica no gerúndio. No gerúndio, então, é gui yavo, e yavo, o yavo, oro yavo, ya yavo, pe yavo, o yavo. Mas esse verbo é transitivo. Como é que ele tem gerúndio?
com morfemas que são usados somente com verbos intransitivos. O i, e, o é mais uma característica dele. Esse verbo, apesar dele ser transitivo, ele leva esses morfemas i, e, o dos verbos intransitivos no gerúndio. Certo? Muito bem. Vejam aqui um exemplo. Morubixaba, Onheng, Memé e Chupé. Os chefes falam sempre a eles. Nós estamos aí usando o verbo nheng, que não vai admitir objeto. Não podemos expressar o que foi falado. Agora, na frase seguinte, ó, os chefes falam sempre coisas boas a ele. Aí nós não vamos usar o verbo falar, nheng, nós vamos usar o verbo dizer. Vejam então como é que fica. Morubixaba, Memé e Chupé, Imbaecatu e El. Os chefes sempre a eles coisas boas dizem, eles dizem. Vejam uma coisa importante. Vocês aprenderam então que o sujeito antecede o objeto, não é? Em verbos transitivos. Este verbo é uma exceção. O verbo i, é, quando ele for usado numa construção como esta, nós vamos pôr o objeto primeiro e depois o sujeito, tá bem? Essa então é uma característica dele, ele é um verbo irregular, bem irregular. Muito bem, então ficamos hoje por aqui e até a nossa próxima aula.